Olá, hoje é terça-feira, 24 de junho, começando aqui a nossa primeira edição do dia. E hoje a gente tem um quebra-cabeça interessante para montar, olhando para as fontes que a gente recebeu, que é como uma figura pública, né, tipo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, consegue manter duas imagens que parecem, bem diferentes. É verdade, é uma dualidade que chama atenção. Exato, porque de um lado a gente vê assim, uma projeção nacional dele como técnico até moderado lá em Brasília, mas por outro lado, aqui em São Paulo, os materiais que a gente viu descrevem ações do governo que são percebidas por muitos como autoritárias? Principalmente na gestão da cidade, né, no espaço urbano. Isso, exatamente. Então, o nosso foco nesta edição é mergulhar um pouco nessas fontes para tentar entender essa aparente contradição, sabe? Certo. Ver o que os relatos dizem sobre essas ações. Vamos olhar para essas ações do governo paulista que, segundo esses relatos, indicam repressão, concentração de poder, especialmente no cenário urbano da capital. Para a gente ter uma ideia dessa imagem de moderação, um exemplo que as fontes trazem é o depoimento do Tarcísio no STF. Ah, sim, sobre a questão da tentativa de golpe de 2022. Isso. Ali ele se colocou como alguém, assim, distante de conspirações, sabe? Falou em transição pacífica, afirmou que nem sabia de planos de ruptura. E é importante lembrar, né? Ele estava lá como testemunha de defesa do Anderson Torres e do ex-presidente Bolsonaro. Sim, e esse ponto é crucial, porque o fato dele estar lá como testemunha de defesa, chamado pelos advogados dos réus, levanta questionamentos, né? As fontes sugerem que essa postura, essa moderação toda, pode ser, na verdade, uma ferramenta política. Uma estratégia, talvez. Talvez para tentar, amenizar a imagem do grupo bolsonarista perante o Supremo, entende? É mais uma camada aí nessa construção de imagem toda. Pois é. E aí que o contraste fica bem forte, porque enquanto essa imagem é trabalhada lá em Brasília, aqui em São Paulo, as fontes descrevem uma realidade bem diferente, principalmente na região central. É onde a coisa pega mais, segundo os relatos. Um caso que salta aos olhos, que tá nesses materiais, é o da favela do Moinho. Sim, um caso emblemático. O que os relatos de lá mostram? Olha, falam em demolições, um clima de ameaça constante, sabe? Muita presença da polícia militar na área e tentaram empurrar uns acordos de moradia que, assim, na prática eram inviáveis para quem vive ali. Gente de baixa renda, muitos catadores, pessoal informal. É uma população muito vulnerável, né? E esses acordos simplesmente não cabiam na realidade deles. Exatamente. Uma situação bem tensa mesmo. E o governo, claro, tem uma justificativa para isso, né? Pelo menos oficialmente. Sim, as fontes mencionam isso. Falam em projetos futuros para a área. Parque, estação de trem, até um centro administrativo. Mas aí vem a crítica dos movimentos sociais, dos direitos humanos, e é uma crítica bem dura. Qual é a principal crítica? Apontam para o que eles chamam de higienização social, que é basicamente remover a população pobre para valorizar a área para o mercado imobiliário. Ah, entendi. Limpar a área, digamos assim. Exato. Falam em elitização, em priorizar o lucro imobiliário acima do tal direito à cidade, que é aquela ideia de que todo mundo deveria poder viver e usar o espaço urbano, né? Não só quem pode pagar mais caro. E segundo as fontes, não é um caso isolado? A favela do Moinho não seria a única. Não mesmo. Lembram muito do caso da Cracolândia também. Ah, sim. Aquele esvaziamento repentino. Isso, que gerou muitas denúncias, né? De internações forçadas, gente sendo removida sem clareza para onde e como. E isso acaba reforçando a percepção, pelo menos nos materiais que a gente leu, de uma política meio que de limpeza mesmo. E o que chama atenção na visão de movimentos como o MTST, a União dos Movimentos de Moradia, é que isso não seria algo pontual, sabe? Casos isolados. Seria algo mais estrutural. Exatamente. Parte de um modelo de gestão da cidade que, na prática, exclui. As fontes indicam um certo desprezo por soluções que vêm da própria população. Como os mutirões, cooperativas. Isso, experiências de urbanismo popular que já existem. E, em vez disso, o foco parece ser nas grandes construtoras, nas parcerias público-privadas, as PPPs. Que muitas vezes visam mais a especulação imobiliária, né? É o que as fontes criticam, que o foco acaba sendo mais esse do que a necessidade real de moradia para quem precisa. Agora, voltando lá na favela do Moinho, a história teve uma
uma virada pelo menos parcial, né? Teve, sim, uma conquista importante da comunidade. Com muita pressão dos moradores e também uma intervenção do governo federal, as remoções acabaram sendo suspensas. E sai um acordo novo, o Estado vai bancar 100% da moradia e ainda dá um auxílio aluguel de R$ 1.200 enquanto a solução definitiva não vem. Sim, foi uma vitória importante, sem dúvida. Mas mesmo com essa vitória, o episódio todo é muito emblemático. O que ele revela na leitura dessas fontes? Revela, assim, de forma bem clara, o uso da força policial como um braço repressivo de uma política habitacional que está muito mais orientada pela lógica do capital, do dinheiro, do que pelo direito à moradia, né? Exatamente. Do que pelo direito fundamental à moradia e a uma cidade que seja para todos. Fica essa marca, sabe? Essa tensão muito forte entre a imagem moderada que se tenta construir e a prática que é descrita como repressiva. Bom, vamos fazer agora um breve intervalo. Fique por aí e a gente já volta. Olá, estamos de volta para a reta final desta edição. Vamos agora mergulhar nos aspectos talvez mais controversos do governo Tarcísio de Freitas em São Paulo. Sempre com base no que as fontes que a gente analisou mostram, né? O foco agora é duplo. Primeiro, como o poder legislativo paulista estaria sendo, digamos, esvaziado. E segundo, como as forças de segurança vêm sendo usadas politicamente. Uma gestão que as fontes associam à repressão e também ao racismo estrutural. Exato. E o interessante é ver como os materiais que a gente leu conectam esses dois pontos, sabe? Vão pintando um quadro, sim, de centralização de poder e como isso tem consequências bem diretas na vida democrática e social do Estado. Começando pelo legislativo, então. O que realmente salta aos olhos nas leituras é um enfraquecimento que parece programado da Assembleia Legislativa, a ALESP. As comissões permanentes, que são, essenciais para fiscalizar, debater projetos, elas parecem operar em marcha bem lenta. Algumas, segundo os relatos, tiveram menos de 5 reuniões em 2 anos. É muito pouco. Bem pouco mesmo. E tem mais, né? Tem. Entre janeiro de 2023 e março de 2025, foram, 238 projetos aprovados pelos deputados que o governador simplesmente barrou com vetos. 238? Exato. E isso atingiu até aliados dele. Não é à toa que os textos mencionam que ele ganhou um apelido lá nos corredores. Ah, sim. O tal do vetador geral do Estado, né? Esse mesmo, vetador geral. Isso diz muito, né? Diz muito. E esse apelido que as fontes destacam não é só uma piada política, né? Ele cristaliza uma percepção que está muito presente nesses materiais. A de que existe uma estratégia, talvez deliberada, para colocar o legislativo, em segundo plano, concentrando todas as decisões importantes no executivo. Isso se encaixa bem no que alguns analistas nos documentos chamam de autoritarismo tecnocrático. Autoritarismo tecnocrático. Explica um pouco isso. Tipo a ideia de passar uma imagem de muita eficiência técnica, de gestão, sabe? Mas que na prática acaba atropelando o debate, silenciando os espaços que deveriam garantir a pluralidade democrática. Fica bem nítida essa concentração de poder na mão de um só. Entendi. E essa concentração de poder no executivo, pelo que as fontes indicam, parece ter um reflexo bem direto na política de segurança pública. É isso, exatamente. Um ponto muito crítico que é levantado é a manutenção do Guilherme Derrite como secretário de Segurança. Isso apesar de várias críticas e de episódios, de altíssima letalidade policial. A leitura que as fontes fazem é que a polícia militar continua sendo usada, primordialmente como uma força de contenção de populações pobres, negras, periféricas. E citam exemplos concretos disso, né? Sim, um exemplo muito forte que aparece é a operação na Baixada Santista, que ficou conhecida por alguns como Chacina do Guarujá. Aquilo resultou em dezenas de mortes em ações policiais, com indicações bem fortes de execuções sumárias, sabe? Numa lógica que parecia ser de vingança mesmo, depois da morte de um policial. Pesado. E como as fontes conectam isso com questões mais amplas, como o racismo? Então,
Os textos que a gente consultou fazem essa ponte direta. Eles ligam essas práticas de segurança com o aprofundamento das desigualdades históricas aqui no Brasil. Argumentam que isso está intrinsecamente ligado ao que pensadores como a Lélia Schwartz e o Silvio Almeida, que são mencionados nas fontes, definem como racismo estrutural. Seria? Seria a forma como as próprias instituições, muitas vezes sem ser algo explícito, acabam perpetuando a discriminação racial. Através de políticas, de ações como essa vigilância e repressão que é totalmente desproporcional em certas áreas, né? E a aparente falta de responsabilização efetiva nesses casos de violência, segundo argumentam os textos, meio que alimentaria uma espécie de milicianização institucional. Milicianização institucional. Quer dizer, o uso excessivo da força vira quase um método aceito. Exato, quase um método de gestão que se normaliza, o que é muito perigoso. Então, fica muito clara essa tensão que as fontes descrevem. De um lado, um Tarcísio que talvez busque se diferenciar de projetos vistos como mais abertamente autoritários lá em Brasília, e de outro, o gestor aqui em São Paulo que, segundo essa análise que a gente leu, concentra poder, mina a representação política e aposta na repressão. Os documentos sugerem que isso não seria uma incoerência, sabe? Mas sim um projeto político mesmo, calculado. E essa duplicidade é vista como algo particularmente preocupante nos materiais. Eles até trazem um conceito interessante para explicar parte disso, o de desdemocratização, da Wendy Brown. Desdemocratização. Simplificando bastante, seria como a linguagem da gestão, da eficiência, dos números, sabe? Ela vai, aos pouquinhos, substituindo o debate político aberto, corroendo a democracia por dentro, mas de um jeito menos barulhento, menos óbvio. Entendi. Uma erosão silenciosa. Isso. E nesse cenário, Tarcísio é apresentado nas fontes como um possível herdeiro do bolsonarismo, mas talvez de uma forma mais estratégica, mais calculada. Ele mantém o fundo autoritário, mas com uma fachada mais técnica, né? É repressivo, mas aparece sob o disfarce da gestão eficiente. O perigo, alertam as fontes, estaria justamente nessas ações concretas que vão minando a democracia quase sem a gente perceber. Portanto, o que fica desta edição, com base nestas fontes que a gente analisou, é um alerta, né? Um alerta sobre como essa busca incessante por uma imagem de gestor eficaz pode, na verdade, acabar servindo de cortina de fumaça. Exato, uma cortina para práticas que, no fundo, concentram poder e vão fragilizando as bases democráticas aqui em São Paulo. E isso nos deixa com uma provocação importante para a gente pensar, né? A pergunta: como a sociedade pode, de fato, identificar melhor? E, mais importante, como criar mecanismos de resistência a essa tal erosão silenciosa? Essa situação onde o autoritarismo se veste de eficiência técnica, como sugerem os materiais que a gente discutiu aqui. Uma excelente questão para a gente levar adiante. Bom, os links para as fontes que servirão de base para a criação desta edição e também o acesso a outros artigos para quem quiser se aprofundar estão todos na descrição, tá? Muito obrigado pela companhia. Lembre-se que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, sempre às 7 da manhã, ao meio-dia e às 5 da tarde. E também aos sábados, ao meio-dia. Um abraço carinhoso e até a próxima.